Estou de volta com o Vinícius Frigério, está falando com a gente hoje sobre financiamento estudantil, ajudando a tirar dúvidas, né, que os estudantes têm. Ô Vinícius, o sonho de se formar é muito grande, né? Só que o boleto no fim do mês e a dívida que a pessoa acumula ao longo da faculdade pode se tornar um pesadelo, né? Gustavo, a pessoa tem que se planejar bem para não cair numa cilada. E o momento econômico não é dos melhores. O governo federal restringiu o acesso ao ProUni, que é o programa de bolsas estudantis, e também restringiu o FIES, que é o financiamento estudantil. Para se ter uma ideia, foi reduzido em 30% o investimento no FIES e o valor semestral que a pessoa tem para gastar com a mensalidade caiu de 42 mil para 30 mil reais. Isso dá o equivalente a 5 mil por mês. Tem impacto principalmente naqueles cursos superiores mais caros, como o de medicina. No geral, o FIES de 2010 para cá teve 2 milhões e 300 mil contratos no Brasil. No Paraná foram 122 mil e em Londrina 8.500. Quem não consegue o FIES pode recorrer a financiamentos dos próprios bancos ou até mesmo das instituições, das universidades. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A Adriana é aluna do 3º ano de farmácia numa universidade particular. Ela fez financiamento da própria instituição para conseguir estudar. Vai pagar as mensalidades só depois de formada. A gente vai começar a pagar depois de 6 meses de formado. Então, depois que a gente se forma, ainda tem 6 meses para procurar um emprego, para a gente poder se estabelecer e começar a pagar depois. Então, é bem vantajoso. 25% dos alunos desta universidade estudam graças a programas de financiamento. Com restrições no FIES e no ProUni, as instituições particulares estão se virando. Nessa, além do FIES, há outros 3 programas de financiamento, incluindo um de crédito próprio. Muitos perdem o trabalho em meio ao curso, às vezes a família quebra, não querem abandonar, nós não queremos que eles desistem. Então essa cesta de financiamento é para bem servirmos aos nossos alunos, mantermos ele na casa e assim a gente dá condição para o aluno se formar. Nesta outra universidade, há um programa de parcelamento das mensalidades. O aluno pode pagar até 70% do curso depois de formado. E é um parcelamento sem juros, no nosso caso, e que é muito menos burocrático do que o FIES, por exemplo, que tem sido muito mais difícil que o aluno consiga. Aqui, aproximadamente 30% dos alunos têm algum tipo de financiamento estudantil. A Ana Paula optou pelo parcelamento. A gente não tem a condição de pagar a mensalidade inteira, né? Aí depois, quando a gente terminar o estudo, a gente continua pagando a metade que ficou faltando. Aí já vai estar trabalhando, vai estar na área. Sim, né? Assim eu espero, né? Ganhando bem, para poder pagar certinho. E para saber quando essas linhas de crédito são interessantes para o aluno, eu converso agora com o professor Marcos Rambalducci, que é economista. Professor, quando vale a pena fazer um financiamento ou um parcelamento? Boa tarde. Boa tarde, caros telespectadores. É importante a gente ressaltar que investir na carreira, investir na educação é sempre importante, mesmo que isso não venha a redundar em retorno financeiro imediato. Você passa a ter um horizonte de percepção muito maior da sociedade onde a gente está inserido. Bom, isto posto, evidentemente que o sistema de financiamento para a educação, principalmente em nível superior, ela tem que ser a última opção do estudante. Ele precisa primeiro ver se na família dele uma reorganização financeira não permitirá que ele possa cumprir o pagamento dessas mensalidades sem precisar usar desse expediente. Agora, evidentemente, também tem outras possibilidades. Ele pode entrar em programas Universidade para Todos, ele pode procurar uma bolsa de estudo em instituição privada antes de fazer essa opção pelo financiamento. Em não havendo esta possibilidade, aí sim ele vai poder usar desta possibilidade aí para tentar fazer o pagamento de suas mensalidades. Não esquecendo que dificilmente você vai conseguir 100% de financiamento. Precisamos ficar atento à parcela do financiamento que você vai conseguir e o tempo de carência que você vai ter depois de formado para fazer o pagamento dessa dívida que você contraiu. Professor, o Bruno Santos de Londrina pergunta quais os cuidados que o aluno deve ter com o programa de financiamento. Bom, é uma pergunta muitíssimo interessante e a ideia é que
ele fique atento se aquela prestação que ele está assumindo cabe dentro do bolso da família dele ou dele para fazer esse pagamento. Saber que a instituição de ensino não cobra mais nada para que ele tenha esse financiamento. Agora, ele tem que ficar de olho muito grande no tipo de contrato que ele está assinando junto à sua instituição financeira. A professora Dayana de Queiroz, de Santo Antônio da Platina, pergunta: quando a universidade não oferece financiamento, como ela faz? Dayana, é importante que, se a instituição não oferece esse financiamento, você pode recorrer ao sistema bancário e buscar esse financiamento. Existem instituições bancárias que oferecem este financiamento a despeito de não ter um convênio com a própria instituição de ensino. Então, procurar ver se ela tem essa linha de crédito e se aproveitar dela. Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Tá aí, Gustavo, aluno, é sempre bom se informar antes de fazer um contrato desse, que é um contrato de médio prazo. Gustavo. Se planejar bastante, né? Valeu, Vinícius. Obrigado.